De uns anos para cá, o mundo corporativo falou muito sobre mindset, modelo mental, com palestras, vídeos, treinamento, sobre que tipo de modelo mental a pessoa tem, se é fixo, se é de crescimento. Alguns livros foram escritos a respeito do tema. E hoje eu quero desafiar o seu modelo mental. Não como o mundo corporativo desafia ou desafiou, mas de outra forma. Quero te levar a pensar sobre se você já teve algum momento na sua vida que você sabia que aquela experiência, aquele momento era temporário. Talvez uma casa de temporada, férias com a família, um trabalho temporário, contrato por alguns meses, ou serviu no exército por um ano, algum tempo temporário, você sabia que era temporário, viveu em algum lugar por um período que você tinha certeza que tinha começo e fim. Certa vez um amigo me chamou para a gente trabalhar com o pai dele num trabalho de pintura de duto de ar-condicionado. Ali eu aprendi bastante, foi um dia de trabalho, aprendi bastante, aprendi como pintar, como o duto funcionava, almoçamos num restaurante legal naquele dia, e aquele trabalho para mim e para o meu amigo era temporário, mas para o pai dele não, era a profissão dele. E foi uma experiência muito boa, marcante. Hoje nós vamos desafiar esse modelo mental sobre o temporário da nossa vida. Aquilo que é temporário e aquilo que é permanente. Todos nós vamos passar pela morte ou a volta de Cristo. Que esse mundo onde vivemos, ele é temporário. Nossos corpos são temporários, nossas preferências, nossa profissão é temporária, nossa carreira, nossas empresas. Certa vez eu vi alguém dizer que daqui 100 anos a casa onde a gente vive será moradia de uma pessoa que a gente nunca viu. Tudo aquilo que você lutou para conquistar, outra pessoa vai usufruir. Daqui 100 anos, poucas pessoas ou quase ninguém lembrará de você. Deprimente? Não. Modelo mental. Jesus nos mostra o modelo mental e o mindset que a gente precisa ter. E onde devemos fixar os nossos olhos. No que é permanente. Na obra e na vontade de Deus. No que Ele colocou nas nossas mãos. Vamos estudar isso em maior detalhe em João capítulo 4, do versículo 31 ao 54, e vamos dividir em priorizando o eterno ao invés do temporário, 31 a 42, vontade de Deus, o trabalho de Deus e a palavra de Deus. Vamos falar da fé através de sinais, teste da fé e fruto da fé, capítulo 43 a 54. Estamos no contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que estudamos na semana passada. Jesus revela para a mulher a vida dela e se declara o Messias. E ela vai testemunhar para as outras pessoas da cidade. No versículo 30 e 31, a gente vê que os discípulos insistiam com Jesus: Mestre, come alguma coisa. Eles tinham ido buscar um alimento, estava com eles o alimento, e Jesus não comeu. E eles insistiram: Mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe-lhe comida? Os discípulos cometeram o mesmo erro da mulher samaritana que estudamos na semana passada, focar no físico, nas questões físicas, e eles aqui demonstram o mesmo equívoco. Verso 34, Jesus disse:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando Jesus veio para o temporário, ele dependia do Pai e fazia a obra que o Pai o enviou para fazer. Jesus sabia claramente a vontade de Deus. Eles eram um. Sabendo a vontade de Deus, Jesus compreendia o momento certo de falar com as pessoas, com quem ele poderia falar, sobre o que ele poderia falar, a maneira de falar. Jesus conhecia as necessidades e abriu mão da sua necessidade temporária, que era o alimento, para atender à necessidade permanente do povo. Estamos no temporário, com um propósito. Um dia de trabalho pintando dutos de ar-condicionado, estamos aqui da mesma forma, dias passando com o propósito de fazer a vontade de Deus. Estamos à disposição do Pai e buscamos fazer a vontade dele. Esse é o nosso propósito. Esse é o que nosso modelo mental tem que estar. Ele revela a sua vontade a você e a mim. Temos vontades específicas para cada um de nós, mas temos a vontade de Deus geral. Ele coloca a gente no lugar certo para testemunhar, no lugar certo para pregar, para ensinar, para exortar. Ele nos chama a orar e jejuar. A vontade dele para cada um de nós é individualizada. E a vontade geral é que imitamos a Cristo. Todos nós seguimos os mandamentos. Fazermos o bem, amarmos o próximo. Essa é a vontade geral. E aqui vem uma pergunta dessa verdade para nós. Existe aqui uma pergunta. Você sabe qual a vontade de Deus específica para a sua vida? Você tem olhado para a vontade geral de Deus e focado nela ao invés do temporário? Verso 35, Jesus compara o trabalho de Deus do Evangelho com uma lavoura, onde tem semente, semeador, plantio, colheita, todo aquele processo de semear. Verso 36 diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. No momento da colheita vem o salário. Jesus está falando de grãos, mas o fruto é eterno. Havia urgências que não poderiam esperar. E se alegram juntos. Todos se alegram, quem semeia e quem colhe, não há competição entre os servos de Cristo. O semeador e o ceifeiro compartilham da alegria da colheita. Ambos estão juntos no propósito maior, um modelo mental eterno, não um modelo mental de satisfazer as necessidades imediatas. E temos algumas verdades aqui também. Temos respeitado o tempo do trabalho de Deus, sintonizados com Ele. Estamos semeando no momento que deveríamos semear ou estamos semeando no momento que deveríamos colher? Estamos colhendo no momento que deveríamos colher ou estamos colhendo no momento que deveríamos semear? Contrário. O mundo, outra verdade, o mundo busca comparação, competição, ranking. Isso é padrão, é o modelo mental do mundo. Mas aqui no nosso modelo mental permanente, espiritual, não devemos seguir, porque temos que ficar felizes com tanto na colheita como na semeadura. E outra verdade, outra aplicação que vem para nós é: nós temos realmente ficado felizes quando alguém está colhendo o que semeamos? Temos com o mindset de olhar o todo ou só o específico?
ou trazendo ainda um modelo mental do mundo, que é: o mundo olha para ranking. Será que estamos ranqueando a obra de Deus, o nosso trabalho ao Senhor? Jesus é bem claro que ambos aqui estão felizes, se alegram. Verso 38. Outros, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram ao usufruir do trabalho deles. Esses outros, destacando outros. Talvez uma referência a João Batista e os seguidores dele, pois os apóstolos, que ali antes eram discípulos, usariam a obra deles como fundamento. Talvez Jesus estivesse olhando para um passado mais distante, para os profetas e demais homens consagrados da antiguidade, que prepararam o caminho para o Messias. De qualquer forma, esses discípulos que se transformaram em apóstolos esperavam que eles fossem ceifeiros e não apenas semeadores. Verso 39, a gente vê muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Referência do testemunho da mulher samaritana: ele me disse tudo o que tenho feito. Lembre-se da semana passada que falamos que pode ter sido um exagero, mas Jesus abordou o pecado, abordou o preconceito e a necessidade da mulher que estava esperando o Messias. E ali Jesus se declara a ela como Messias. E assim se aproximaram dele, o samaritano, insistiram que ficasse com eles. E ele ficou por 2 dias. Esse testemunho levou o povo a insistir com Cristo que ficassem com eles, para aprender mais. E no verso 41 diz: por causa da sua palavra muitos creram. Sua palavra, Jesus fala da parte de Deus, a realização da profecia, o Messias que estava com eles e deu sua vida por nós. E eles creram em Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Verso 42 diz a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Creram porque ouviram, testemunho, ouviram de Cristo e confessaram Ele como Salvador do mundo. Essa expressão, Salvador do mundo, ocorre somente aqui em 1 João 4,14, que indica: Jesus não somente ensina, mas também salva. E sua salvação estende ao mundo, não só a judeus. Com isso a gente chega nessa primeira parte ao nosso princípio, nosso primeiro princípio. Prioridades eternas são mais importantes do que os prazeres temporais. Prioridades eternas são mais importantes do que os prazeres temporais. Muitas vezes ficamos concentrados e priorizando aquilo que não é permanente e esquecemos de priorizar o eterno. Não significa que o temporário é desprezível. Temos que sim cuidar do temporário, porque é mandamento de Deus. Cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa conduta, cuidar da nossa comida, cuidar de tudo aquilo que o nosso temporário requer. Mas ele não é a prioridade. Não deve ser o foco. Precisamos ter um modelo mental, uma consciência da vontade de Deus, da vontade de Deus individual sobre a obra e o retorno dele, o retorno que ele vai nos perguntar, como que andamos nesse momento. Precisamos lembrar que não existe competição na obra do Senhor, inveja ou ranking. Como saber essas verdades te encoraja a fazer mudança no seu modelo mental?
Como saber essas verdades te encoraja a fazer mudança no seu modelo mental, no seu testemunho ao próximo. Vamos agora para a nossa segunda parte, que é a fé através de sinais. O teste da fé. Verso 43, ele partiu da Galileia, ele partiu, de Sicar para a Galileia. Então ele estava aqui e subiu para Galileia. E ali ele chega em Caná da Galileia. E verso 44 vem um parênteses, uma questão que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E Jesus nem por isso deixou de ir a Galileia. Uma vez ele morreu também por eles e por nós e levou ali a palavra dele. Verso 45, ele diz: deram-lhe boas-vindas. Essas boas-vindas não deixa de ser um tipo de rejeição, pois eles estavam interessados nos milagres que ouviram falar. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Aqui fica claro que eles estavam interessados nos milagres que Jesus fez. No verso 46, um oficial do rei, que parece ser um servo de Herodes, ele vai até Cristo. Ele estava com um filho doente em Cafarnaum. Se a gente notar, aparentemente eram 13 horas de distância entre Caná e Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, ele procurou, suplicou a Jesus que curasse seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus diz ali no verso 48, se vocês não virem sinais e maravilha, nunca crerão. A atitude geral dos galileus Jesus estava se referindo, e não daquele oficial especificamente. Ele estava falando ali para o povo. Então, a gente seguindo para o verso 49, onde diz: Senhor, vem antes que meu filho morra. Esse homem queria que Jesus fosse até o local. E no verso 50, Jesus diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Não é só uma simples profecia que Jesus fez. Jesus curou naquele momento o menino, como a gente vai ver ali no verso 51 e 53. Jesus estava curando, não estava prevendo. Ele estava naquele momento curando, fazendo uma obra, um milagre para aquele homem. E na resposta que Jesus disse lá no verso, uma resposta que Jesus disse lá no verso 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus não foi até lá, mas sim Jesus falou: olha a ordem da minha palavra. E aquelas pessoas que estavam ali na Galileia, que só queriam ver o sinal, não viram esse sinal. Mas quem tinha que ver, viu. Jesus aqui está desenvolvendo a fé do oficial. Ele poderia ter ido, mas ele precisava que o oficial acreditasse na palavra dele, pois o foco de Jesus era desenvolver algo permanente. E no 51 diz: e ainda estando a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu menino estava vivo. E no verso 52, que horas que a que horas o seu filho tinha melhorado? Quando perguntou, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. 53, então o pai percebeu que aquela foi exata hora que Jesus dissera: o menino, o seu filho, continuará vivo. E todos eles creram. Creram ele e todos da sua casa. Isso está muito em linha com o propósito desse evangelho.
O propósito desse evangelho, que está ali em João 20:31, é: mas esses foram escritos para que vocês creiam em Jesus. Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa passagem é muito importante, porque Jesus desenvolveu algo que vai além, algo que supera um simples crer em milagre. Jesus queria algo eterno, que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. O fruto da fé, vida em seu nome, o objetivo principal de Jesus, desenvolver esse milagre. A gente, quando olha para esse texto, a gente foca num milagre temporário, que é um milagre muito importante para aquele pai. E que para quem tem filho sabe o quanto que aquele pai estava sofrendo, desesperado, andando 13 horas, ou viajando 13 horas, não sabemos como ele foi, qual foi o transporte dele. Mas a gente viu ali, a gente nota aqui que focamos naquilo que é temporário. Graças a Deus o menino foi curado. Mas um modelo mental eterno, ele foca, que está ali no verso 53, assim creram ele e todos da sua casa, e todos o que crê nele têm vida eterna. Então o milagre maior, e onde o foco de quem tem um modelo mental cristão e nas coisas permanentes é: eles receberam vida eterna. Eles creram. E creram, receberam a oportunidade de viver o permanente. Vida em seu nome. Vida em nome de Cristo. E com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. A fé em Cristo produz salvação e mentalidade eterna. A fé em Cristo produz salvação e mentalidade eterna. Se você tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio entregar a sua vida para nos salvar, eu espero que o testemunho dessas pessoas possa ter te levado a crer. E crendo, você recebeu a salvação eterna, o passaporte para o permanente, ao lado de Cristo. Agora, se você já é cristão, com muito tempo de cristão ou recém-convertido, mas você já tem certeza que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para morrer, pagar o preço dos nossos pecados, está assentado ao lado de Deus. Você já recebeu a salvação e a mentalidade eterna. Como essa passagem te encoraja no seu dia a dia a mudar o seu modelo mental? A tirar o foco do temporário e colocar o foco no permanente. Isso é muito difícil? Sim. Estamos cercados do temporário. Mas quando a vontade de Deus, o trabalho de Deus, a palavra de Deus, temos a nossa fé testada e focamos no fruto que é a fé em Cristo, que nos dá a vida eterna, nossa mentalidade se transforma e passa do temporário para o eterno. Então, como essa passagem te encoraja no teu dia a dia a você mudar o modelo mental do temporário para o permanente. Tenha uma ótima semana, até semana que vem.